Obrigado por todo mundo ter ficado até agora. E eu vou tentar aproveitar esses minutinhos que nós temos juntos para demistificar um pouco a inteligência artificial. Por quê? Diferentemente do Bruno da Rio Card, eu não entendo nada de tecnologia. Estou brincando. Eu não tenho um perfil técnico, mas mesmo assim, faz mais de 15 anos que estou trabalhando com tecnologia. Quando eu cheguei aqui, eu dei uma breve entrevista e a pessoa me falou, qual é a palavra sobre esse evento e sobre esse momento de inteligência artificial? Minha resposta é simples, empolgado. Eu sou super empolgado, primeiro, ver um evento como é um desse no Rio de Janeiro. Parabéns à Senac RJ, também à Prefeitura, Investrio, ao SESC, a todo mundo que conseguiu fazer esse evento acontecer. Por quê? Porque nós vivemos um momento chave, que é o momento que eu chamo de momento iPhone da inteligência artificial. Sem saber, todos vocês já utilizaram a inteligência artificial. Seja na Rio Card, quando você está tratado como um dado, ou seja, já nas redes sociais, como ela falou, trabalhei por muitos anos para Facebook, e Instagram e WhatsApp, e vocês já utilizam inteligência artificial. Qual é a diferença de hoje? Vocês vão ter controle da inteligência artificial. Então, isso é um pouco a proposta de hoje à tarde, e ver como nós temos uma transformação da criatividade. Para quem não me conhece, eu sou Xavier Leclerc, então eu sou carioca da França. Sou francês, mas eu escolhi me mudar para cá e trabalhar no Rio de Janeiro. Óbvio, porque além da beleza natural, nós temos hoje um clima, um ecossistema que faz com que o Rio de Janeiro tenha tudo para dar muito certo. O que isso significa? Primeiro, muitas pessoas qualificadas. Nós temos muitas universidades no Rio de Janeiro. Além disso, nós estamos vendo que vocês vão conseguir, no Rio de Janeiro, despertar o interesse do mundo inteiro sobre tecnologia. Por quê? Porque vocês têm muita qualidade que fazem com que eu resolvi me mudar para cá depois de 10 anos trabalhando para essas empresas em Paris. E eu criei essa conferência Rio.Futuro. Não sei se vocês viram, acabamos de fazer a 7ª edição, com um alcance de 93 mil pessoas. E qual é o propósito dessa conferência? Ajudar pessoas não técnicas a ter uma opinião informada sobre tecnologia. Então, isso é o meu propósito, o propósito dessa conferência, mas também dessa palestra. E além do Rio.Futuro, eu hoje atuo em 7 empresas. O que isso significa? Não tenho um papel executivo nessas, mas eu acompanho elas, dando mentoria para ajudar elas a crescer mais fácil. Eu faço isso também como voluntário em várias associações. E quando eu pensei um pouco sobre essa provocação do Senac RJ, sobre inteligência artificial e criatividade, vocês já viram essa foto em março de 2023. Eu acho que é um momento no qual todo mundo entendeu que a inteligência artificial está na mão de todo mundo. Ou seja, qualquer pessoa pode criar uma imagem do zero para que ela seja tão boa que ela pareça natural. Isso faz com que nós vimos um percurso da inteligência artificial muito grande. Como eu falei, vocês já utilizam a inteligência artificial, às vezes sabendo, às vezes não sabendo. E esse processo de comparação entre criatividade que parece humana, mas não é só humana, e inteligência artificial, nós estamos vendo as linhas se misturando cada vez mais. Essa imagem foi naquela época, em 1997, na IBM, que confrontou um dos melhores jogadores de xadrez daquela época, o Garry Kasparov, contra uma inteligência artificial chamada Deep Blue. E a inteligência artificial ganhou. Então, nós tínhamos uma confrontação entre inteligência artificial e inteligência humana. Naquela entrevista, a pessoa me falou, qual é a maior diferença entre inteligência artificial e inteligência humana? Primeiro, inteligência artificial não é inteligente. Hoje, nós não estamos num estado de desenvolvimento da inteligência artificial que faz com que ela é inteligente o suficiente para confrontar uma inteligência humana. Mas ela consegue fazer coisas muito mais rápido, eficientemente e muito melhor que os humanos em alguns respeitos. Então, é por isso eu queria apresentar um pouco algumas provocações
eu vou fazer uma breve apresentação para depois ter um pouco esse bate-papo, já que nós estamos mais perto, fiquem à vontade depois para pensar em algumas perguntas suas, porque eu fiz essa edição do Rio.Futuro sobre um outro mundo é possível por uma razão simples. Nós estamos vendo que a população, as pessoas, têm cada vez mais medo do futuro, têm cada vez mais medo da tecnologia. Isso é em São Francisco. As pessoas, elas colocam aqueles cones para parar os carros autônomos. Elas se chamam de street rebel. E por que está acontecendo isso? Porque tem uma progressofobia. O que isso significa? Quando você não entende uma coisa, você tem medo dela. E hoje em dia, no mercado de trabalho, todo mundo fala, inteligência artificial vai roubar seu trabalho. Não é bem assim. E por isso vou explicar um pouco em mais detalhes. A primeira razão disso é que tudo está acontecendo muito rápido. Por isso que quando eu falei, estou empolgado de ver esse Rio Senac Summit, porque vocês precisam se aproximar da tecnologia do que está acontecendo. Antigamente, tecnologia demorava muito para chegar na mão de todo mundo. Quando você olha o Facebook que lança o Twitter like os Threads, eles conseguem alcançar 1 milhão de usuários em 1 hora. Isso é uma escala, um alcance muito grande, muito rápido. E a consequência no mundo do trabalho é que não é só nós, não é só o trabalhador. Nós vemos que até os próprios CEOs estão sendo demitidos. O número de CEOs demitidos no mundo cresceu 32% de um ano para o outro, porque as pessoas precisam se atualizar. Se você pensar bem no início da robotização, da chegada da tecnologia, isso é a Tesla. Você pensava, temos uma máquina que vai fazer tudo. E nós temos 4 tipos de relações com a IA. O primeiro que você vê à minha esquerda é o que eu falei. A inteligência artificial já cuida de vocês. O que isso significa? Na RioCard, você tem muitos dados sobre usuários e eles usam a inteligência artificial para fazer o quê? Cálculo que o humano não consegue fazer. Então, é uma ajuda, elas ajudam as empresas, elas ajudam qualquer pessoa a fazer uma coisa que não vamos conseguir fazer porque a quantidade de dados é mais importante. A segunda imagem em cima é mais a inteligência artificial, por exemplo, do Instagram. Ele vai selecionar para você os conteúdos mais relevantes. Então, isso é o primeiro contato entre uma inteligência artificial e vocês, como seres humanos, como pessoas. Já no terceiro, que é o momento no qual estamos hoje, é que a inteligência artificial está chegando na sua mão. Quem na sala já utilizou o ChatGPT? Viu? Vocês têm inteligência artificial na sua mão, na sua palma. E isso vai fazer com que vai despertar muitos campos, muitas possibilidades que até agora era reservado para super ricos, para empresas bilionárias que tinham o poder de computação, que tinham os recursos para fazer isso acontecer. E hoje você consegue fazer isso com ChatGPT, você consegue fazer isso com Midjourney sobre imagem. E a quarta etapa que está chegando é a de baixo, ou seja, a inteligência artificial que vai amplificar, que vai ampliar tudo o que você pode fazer. E quando você pensa um pouco, aí é muito complicado competir com o Bernardinho, confesso. Parabéns por estarem aqui comigo. Quando você pensa na inteligência artificial, ela pode aliviar vocês de tarefas chatas ou de tarefas muito complicadas, mas também ela vai abrir caminhos que até vocês nem imaginaram. Então, quando você pensa num mundo um pouco quadrado de negócio, mais uma vez, o que o Bruno falou sobre RioCard, ele abre caminho para fazer novos negócios, ela abre essa tecnologia, seja a inteligência artificial ou outras, ela abre possibilidades para ser mais criativo, criar novos serviços, criar novos produtos e encantar ainda mais os usuários. Mas no mundo das artes, no mundo da cultura, ela abre esse tipo de caminho. Essa foto é uma foto do Boris, é complicado falar o nome dele, Elgatzen. Ele entrou com essa fotografia num prêmio de fotografia e ele ganhou o primeiro lugar de arte digital. Só que ele não tinha falado que ele fez essa foto de pessoas que não existem. Essas mulheres foram criadas por ele, utilizando uma inteligência artificial, mas ele fez tão cuidadosamente
com respeito tão forte, os famosos prompts no ChatGPT, sabe? Quando você fala, eu quero criar uma imagem que parece uma imagem antiga, desse tipo de mulher. E ele fez isso, todo esse trabalho, refinando tanto que ele cria um produto, uma imagem, ou seja, uma agrega de 0 em 1, um produto digital, que ganhou o prêmio de melhor fotografia. Por que ele fez isso? Porque ele queria criar o debate de não temos uma oposição entre criatividade humana e criatividade da inteligência artificial, os dois podem andar juntos. E um outro exemplo desse foi esse quadro de arte digital que foi criado por uma inteligência artificial pelo Jason Allen e que também ganhou o primeiro lugar nessa premiação lá no Colorado. E isso desperta a raiva dos outros artistas. Mas como assim? Isso é um truque, você está falsificando a imagem. E ele fez isso exatamente para estimular o debate. Então, o que nós estamos vendo hoje é essa terceira etapa que eu falei para vocês. Ou seja, tendo inteligência artificial na sua mão, seja ChatGPT, Midjourney, todas as outras funções, nós temos a possibilidade de abrir novos caminhos que faz com que no mundo do trabalho, quando você pergunta quais são os empregos mais procurados, que vocês veem à direita, para quem não fala inglês, são muitas, para quem não é em português, mas você vê que está muito ligado à análise de dados, ao uso de tecnologia, e tudo isso está usando inteligência artificial até um certo grau. E do lado esquerdo, são as competências, dessa vez, humanas que as pessoas procuram. Aí você vê que todas essas competências são mais ligadas às nossas especificidades. Então, quando você pensa qual é a diferença entre uma inteligência artificial, seja no ramo da criatividade, do emprego, de qualquer coisa, e uma inteligência humana, a maior diferença é a nossa adaptabilidade. O que isso significa? Se eu peço para alguém agora cozinhar, você vai cozinhar, bem ou mal, tanto faz, você vai conseguir. Se você chamar uma inteligência como Midjourney e que você fala para ela, me faça um texto, ela não vai conseguir. Porque hoje, inteligência artificial não é inteligência o suficiente para ter essa adaptabilidade. A inteligência artificial é uma ferramenta. Ferramenta é ela que está sendo usada para fazer o que você pede dela. Aí ela pode te surpreender, aí ela pode render melhor, mas nesse campo específico. É por isso que quando falamos de inteligência artificial, ela não é inteligente ainda. Ela é super forte, ela é super eficiente, ela é super tudo o que você quer, menos inteligente. Então, voltando ao nosso assunto de criatividade, que foi um pouco o que me foi pedido pelo Senac, para fechar esse quarto dia, nós vemos esse filme. É um filme curto que foi feito, e a Ana Asper, ela se apresentou como co-diretora. O que isso significa? Ela falou, tem 2 diretores, a inteligência artificial que eu utilizei e eu. E aí você vê a hibridação da criatividade por trás do uso da inteligência artificial. Porque ela fez os prompts, ela fez o trabalho de pensar como que eu vou utilizar a inteligência artificial para fazer um filme maravilhoso que ganhou primeiro lugar novamente no Nikon Film Festival. E aí você começa a ver um pouco um cenário. Sendo sozinhos, os humanos produzem, criam, fazem coisas maravilhosas. Mas cada vez mais, quando eles utilizam a inteligência artificial, elas chegam num outro patamar. Num outro patamar mais lindo, mais eficiente, tanto faz. Então, essa hibridação faz com que nós vamos ter uma nova onda. E por isso que quando eles me perguntaram qual é a sua palavra sobre o Summit Rio Senac, eu falei empolgado. Nós estamos numa nova fase de transição profissional, seja nas profissões criativas, seja nas profissões administrativas, tanto faz. E o que eu queria trazer é esse exemplo. O que é isso? São estatísticas de como nos Estados Unidos a população mudou de um perfil agrícola para um perfil mais de indústria e depois de serviço. Ou seja, não tenha medo. O que está acontecendo é normal. Já aconteceu.
Os seus avós, bisavós provavelmente trabalhavam no campo. O meu avô, ele era agricultor. Só que hoje não é mais relevante, porque nós temos muitas tecnologias, muitas condições de mercado que faz com que não precisamos mais de tanta gente trabalhando na agricultura. É exatamente isso que está acontecendo em alguns campos profissionais das indústrias criativas. Antigamente, você precisava, numa agência de propaganda, quando você se pensa de indústria criativa, você precisava ter alguém que escreva muitas coisas, textos, artigos. Hoje, o ChatGPT ele consegue te ajudar a fazer isso numa escala muito maior. Isso não significa que não vai ter mais essa pessoa, só significa que isso vai mudar. Mas é maravilhoso mudar, traz um pouco de medo. Espero ter um pouco lutado contra esse medo, porque vocês veem que é uma mudança normal. Mas o que me chama muito a atenção é, quando você pensa em ferramenta, você não pode pensar uma ferramenta é boa ou ruim. É como você utiliza ela. Então, quando você pensa no futuro que nós estamos criando para o Rio de Janeiro como esse evento, para o mundo inteiro, você vê dois caminhos. E qual é a diferença entre esses dois caminhos? Eu sou mentor de uma startup que está criando, usando blockchain, uma outra tecnologia e inteligência artificial, um meio de pagamento de impacto social. O que isso significa? Quando você paga usando o blockchain, você não tem taxa. Ele cobra uma taxa, metade do preço da taxa da Visa e da Mastercard, e ele pega 1/3 para redistribuir para associações. Isso muda. Você não tem ideias do volume de transações financeiras que isso representa. E aí você tem dois caminhos. Ou você vai, quando você olha, para um caminho um pouco de distopia, onde você vai focar só no uso da tecnologia da IA para aumentar as diferenças sociais, ou você está olhando para fazer isso como um olhar mais social, como um olhar mais inclusivo. E essas ferramentas, elas têm o potencial de despertar isso. Qual é a diferença entre esses dois mundos? A intencionalidade. Como você enxerga todos os ganhos de eficiência, todos os ganhos de criatividade que você vai ter, seja para um benefício de poucas pessoas, ou seja para um benefício maior de hibridação. Porque sim, qualquer que seja seu papel hoje, seu emprego, seu trabalho, ou como você enxerga seu futuro, a inteligência artificial vai ser parte disso. Então, era um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês, para tangibilizar esses impactos entre inteligência artificial e criatividade. E eu queria abrir para perguntas para que nós possamos fazer um pouco essas trocas. Merci beaucoup. Xavier, tudo bem? Posso fazer essas perguntas aqui junto com você, então? Queria te convidar para sentar, para a gente poder abrir esse momento de perguntas. Super interessante o que você trouxe. Gostou? E realmente competir com o Bernardinho é difícil, É mas muito eu acho difícil. que deu certo, né, gente? Quem ficou aqui curtiu? Foi interessante a palestra? Então, palmas, por favor, mais uma vez para o Xavier. A gente vai entrar no nosso momento de perguntas. O microfone já está à disposição. Quem quiser levantar a mão, aqui temos a primeira pergunta. Temos a primeira, temos a segunda. E aí, deixa eu te interromper um instante, vou inspirar a nossa pergunta. Nosso time de facilitação gráfica ali, da Pincel Atômica, o Dude e o Thiago, fizeram uma imagem para tentar resumir um pouco do que foi aí a fala do Xavier. Então a imagem vai entrar aqui no telão. Você pode ver aqui na frente comigo. Adorei. Vê aí, Parabéns. vocês acham Adorei. que resume um pouco do que foi dito, que ajuda a pensar? Ajudou aí na pergunta? Ela já estava pensando. Pronto, então... Aí depois você me manda, por favor. Com certeza. E aí o Xavier vai ficar também disponível no nosso Lounge Papo Reto e lá no nosso palco Sesc, com o Zé Bigode Orquestra. Então, quem não falar agora a pergunta porque ainda não conseguiu pensar, vai ter tempo para pensar mais sobre, porque o Lounge Papo Reto é feito para isso. É feito para a gente usar esse evento como um ambiente de networking, um ambiente de conexão. Então, vamos à pergunta, por favor. Opa, boa tarde, meu nome é Boa Ciro. tarde. Eu queria voltar no que você mostrou ali de como as IAs podem influenciar no socioeconômico. E hoje em dia, atualmente, as IAs possuem muitos vieses racistas e diversos vieses que são terríveis para a parte socioeconômica que você falou. Eu queria te perguntar como você acha que a gente consegue melhorar elas e tirar esses vieses para que ela seja uma IA mais inclusiva. Estamos no caminho, porque, olha, a primeira pergunta é sobre isso. Ou seja, nós temos uma conscientização
muito forte desses assuntos. Antigamente, ninguém achava que tinha vez para a contratação de pessoa. Só que quando uma pessoa chega, tem alguns viés. O que é muito relevante na sua pergunta é que a inteligência artificial, ela amplifica. Ela vai amplificar a diferença socioeconômica se não temos cuidados. Sim. Ela vai amplificar a diferença racial de aproximação se não estamos pegando muita atenção. Tem muitos pesquisadores, por exemplo, Nina da Hora no Brasil. Ela está fazendo um trabalho maravilhoso como cientista de dados, pesquisadora em inteligência artificial, para falar, oi gente, cuidado, nós precisamos reparar. E cada vez mais são perguntas muito difíceis. Um exemplo muito concreto. Um carro autônomo. No Brasil, ele entra e ele não consegue parar um acidente. Tem uma pessoa velha e uma pessoa jovem. Quem você mata? A IA precisa responder, porque vai acontecer. Se for no Japão, a resposta é você preserva a pessoa velha, porque elas dão mais crédito social a uma pessoa velha que a uma pessoa jovem. Já no mundo brasileiro, americano ou europeu, nós matamos mais a pessoa velha. Então, essas viés, elas são muito complicadas porque elas dependem muito da nossa tradição cultural. Isso significa que, primeiro, precisamos ter atenção e identificar quais são os viés para tratar elas. Mas não tem uma resposta. Isso é a coisa mais importante. As respostas não é sim ou não. Não é mais tão simples. Então, eu acho que tem muito trabalho. E por isso que, pouco tempo atrás, não sei se vocês viram, muitos pesquisadores chamaram, vamos parar o desenvolvimento da IA durante 6 meses. Não vai acontecer, não tem como. Mas eles chamaram para falar, precisamos de mais cabeças. Então isso é meu convite. Eu não sou cientista de dados, eu não sou especialista em IA, mas eu tenho 5 empresas que trabalham com IA. Eu chamo essa atenção e por isso que estou fazendo esse esforço voluntariamente de vir palestrar, educar vocês, porque vocês são parte dessas soluções. Perfeito. Muito obrigada, Xavier. Muito obrigada pela pergunta. A gente já tinha uma segunda pergunta. Quem foi a outra pessoa que levantou a mão? Ó. Boa tarde, Xavier. Boa tarde. Você arrebentou, foi um sucesso. A galera estava falando aqui como foi gostoso, por tudo que você falou. Eu tenho uma pergunta que é sobre o ser humano está em transformação também o mundo do trabalho e as habilidades que a gente tem que ter, como você mostrou. Como é que a gente forma para esse futuro? Vou fazer uma pergunta. Você acha que a escola do futuro é a escola de ser humano? Então, obrigado pelo convite, porque foi ele que me convidou. É um super ele amigo aparece meu. aqui e faz isso às vezes. Não vai ser só a escola. O Brasil tem uma vantagem. Você tem o hábito de se formar ao longo da sua vida. Eu, sendo francês, não tenho o seu hábito. Eu acho isso fantástico. Continuem, está no caminho certo. Falando tudo isso, se educar, educação, quando você volta no latino, é trazer de dentro para fora. Instruir é colocar de fora para dentro. O modelo antigo era instruir. Você tem competências, você sabe fazer o que eu vou colocar em você. Hoje nós estamos na educação, então sim vai ser muito mais humano. O que é o mais importante? Curiosidade. Testa, mexam, façam, tentam Midjourney, tentam ChatGPT, tentam, brincam com as tecnologias, porque cada vez mais eu tenho 45 anos. Quando eu comecei com tecnologia era cara, não tinha condição de mexer. Hoje está na sua mão, dá para fazer um monte de coisas. Então é por isso que sim vai ser uma escola humana, mas o que é maravilhoso, tendo tecnologia na mão de todo mundo, isso vai fazer o quê? Inclusão social. Quem mora na periferia hoje tem uma oportunidade de fazer um shortcut, de não ter que sofrer pela exclusão instrumental do sistema educativo. Elas têm caminhos para fazer isso acontecer. Então, para isso, voltando ao que eu falei no começo, estou super empolgado, porque não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos cada uma responsabilidade de usar isso para o bem social, não ser hacker, não ser esse tipo de coisas. É por isso que eu faço esse trabalho de palestras. Perfeito. A gente tem então a nossa última pergunta. Olá, tudo bom? Boa tarde, meu nome é Boa David. tarde. Eu queria saber, na sua opinião, como que você ensinaria seu filho, educaria ele a utilizar a inteligência artificial?
Porque a gente está num debate muito, beleza, inteligência artificial ajuda bastante, mas não está tirando um pouco aquela questão de pegar e diminuir o nível de raciocínio da pessoa? Como Então, que você lidaria com isso? Primeiro, como depende educar? da idade. Ótima pergunta. Depende da idade. Eu tenho 8 sobrinhos que vão de 6 para 24. O maior trabalha para TikTok, o mais velho trabalha para TikTok lá na França. O mais novo, 6 anos, quase nenhuma tela, gente. Tela atrapalha bebês, jovens, eles não devem ser expostos a isso. Todas as pesquisas mostram que isso mata o seu cérebro, a sua curiosidade. Quando eu vejo no Brasil esses pais dando uma tela para que a criança pare de falar, isso é ruimíssimo, vocês não entendem o quanto. Já quando você é mais velho, quando você é adolescente, você precisa ensinar a usar. E estou fazendo não isso como criança, estou fazendo isso com minha mãe. Ela sempre me faz pergunta, eu falei, mãe, tem Google, aprende a usar, se autonomiza. Aí você está percebendo que, por exemplo, tem muitas escolhas. Eu não sei se eu deveria falar isso. Eu amo jogo, tá? Eu amo jogo online, eu sou nerd. Tem jogos que despertam comportamentos positivos, que são muito legais, e tem outros que são muito ruins, que só querem pegar dinheiro de vocês. Então, qual é o papel do educador? Seja pai, seja neto, tio. Está complicado essas palavras para mim em português, estou perdendo. Mas qual é o papel do educador? Verificar, encaminhar e despertar a curiosidade. Porque eles precisam ter essa proficiência tecnológica. Eles precisam, porque não tem outro caminho, tá? Por que não tem outro caminho? Porque todo mundo está usando. Quem não vai usar vai ficar por trás da competição interna no Brasil, no Rio de Janeiro, mas mundial. E também porque é a tecnologia que tem uma possibilidade de trazer soluções para os grandes desafios que nós temos. Como uma população envelhecendo, nós vamos precisar cuidar delas. Como uma mudança climática, vamos precisar tratar isso. E a tecnologia vai tratar isso. Provavelmente não vai ser a gente, vai ser elas.